Fala pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Estão me vendo? Quem entrar aí, manda a bandeira do Brasil. De onde tá falando? Vamos ver se tem gente de Minas aqui. Chegamos no dia 13/21 de oração e jejum aí pelo nosso país. Quem tá desde o começo aí, hein? Quem não faltou nenhuma vez? Quem faltou aí 2 vezes, né? Quem faltou 3 já é demais, né? Mas enfim, boa noite aí para todo mundo. E a gente hoje vai conversar aqui, orar e louvar primeiro com a Cassiane, né? Cassiane, cantora Cassiane, e depois o pastor Elisiel, tá bem? Hoje o negócio tá fogo, hoje tá fogo, né? Hoje o negócio tá quente. Deixa eu ler aqui, né, primeiro aí, tá com sua Bíblia aí? Tô com minha Bíblia aqui. Abre aí em Salmos 143. Salmos 143. Eu espero que você esteja aí com sua Bíblia. Eu espero que você não esteja com a TV ligada. Cortei cabelo hoje, né? A gente fica mexendo no cabelo aqui. É normal. Salmo 143. Podemos ler? Vamos lá. Salmo 143, Salmo de Davi. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das suas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia desgarra os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Algo muito interessante com relação às orações aqui, principalmente, né, de Davi. É engraçado que ele não trata Deus como uma mera pessoa, um atendente, sabe, de telemarketing. Você vai falando com ele ali, ele só tá escutando e fala, tá bom, beleza, Senhor, vou passar você aqui para um outro setor para resolver. Não, ele de fato questiona, né, Deus, não num questionamento rebelde, mas ele é claro com o que ele está sentindo, né? Ele fala, Senhor, né, ouve-me depressa, né, o meu espírito ele desmaia, não esconda de mim a tua face, eu confio em ti, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, sabe? Ensina-me a fazer a tua vontade. Então, assim, ele realmente se indigna, sabe, da maneira como ele está, e ele quer estar de outra maneira, e ele é muito sincero com Deus. Eu acho que muitas das vezes a gente fica não num diálogo, né, mas num monólogo, né, com Deus, e que a gente simplesmente vai falando e pronto, sendo que na verdade a gente precisa interceder, né? Interceder, olha, ser sincero, né, com Deus. É você ir falando, você está falando ali com o seu melhor amigo, e de fato não simplesmente fazer disso uma mera rotina de palavras soltas, sabe? Então, assim, Davi sempre foi um alvo, assim, para mim, sabe, a seguir. Davi sempre foi uma inspiração muito grande por conta disso, por conta, acho que, da sinceridade que ele via, que ele se colocava aqui, tipo, igual aquele meme, né? Eu sou um merda, meu irmão. E ainda assim, né, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ninguém consegue ter uma perfeição quantitativa, mas porque ele pegou ali virtudes boas dele e conseguiu amplificar elas a ponto
disso irradiar por todo o seu ser, beleza? Então queria abrir com o Salmo 143 aí com vocês, e agora chamarei cantora Cassiane. Deixa eu chamar. Vamos lá. Cadê você, Cassiane? Ô, Glória! Ô, Glória! Eita, Glória! Boa noite! Tudo bem, Cassiane? Eu esqueci o nome do seu marido, você falou comigo que queria estar na live, eu esqueci. O pastor Jairo Manhães. Eu falei assim, não, falou de oração, o sacerdote tem que estar aqui juntinho comigo. Sim, pastor Jairo, boa noite, graças a Deus, seja bem-vindo aí. Amém. Que alegria estar participando com você para abençoar tantas vidas. 31 mil vidas sendo abençoadas nesse momento. Amém. Para poder falar sobre o poder da oração. Algo que, na verdade, é um mandamento de Jesus, do apóstolo Paulo. Amém. Orai sem cessar. E o que está fazendo é algo que vai curar muitas vidas. Amém, eu creio. Amém. Para quem está entrando aí agora, né, seguidores aí. Bem-vindo, povo! Da Cassiane, bem-vindos vocês aí. A gente está fazendo 21 dias de oração em jejum pelo nosso país. Nós estamos aqui no dia 13. Hoje é um dia que assim tá fogo, tá Cassiane, né? Tá pastor Jairo, tá daqui a pouco aí pastor Elisiel. Então não perca nem um segundo disso daqui. Desliga a televisão aí. Quando chamarem para poder orar, ore, porque você não tá aqui num mero entretenimento, numa mera live, mas ore. Se for para cantar, cante também, porque eu acho que o povo vai querer cantar, né? E vamos embora. Cassiane, fica à vontade, tá bom? E toma conta dessa live aqui do jeito que você quiser. Olha, Nicolas, é um prazer poder participar junto com o meu esposo. E quando a gente fala sobre... Quando eu soube do projeto de 21 dias de oração, eu cheguei para o Jair e falei assim, olha, o Brasil precisa ser blindado em oração. E quando veio esse desejo ao seu coração, o meu coração se alegrou também. Amém. E o convite para participar da live é uma alegria para mim, porque falar de oração eu sou resposta de oração. Né? A minha vida é baseada em oração. Amém. Eu e o Jairo, nós vamos fazer 29 anos de casados esse ano. Né? Então, todo mundo conhece a Cassiane e o Jairinho. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. Então, a gente já abençoou tanta gente, tantos lares, tantos relacionamentos. Amém. Através do ministério da música, que para mim, a música tem um poder tão grande de entrar onde, de repente, só falando, a pessoa não consegue. Né? E ela também transpõe até a barreira da língua, né? Como já aconteceu conosco. E assim, eu penso o seguinte, que tudo que eu canto para Deus, eu oro cantando. Amém. Então, é uma oração para libertação, é uma oração para cura, é uma oração de guerra. Amém. Muitas vezes é um tipo de oração através da música. Então, eu acho que Deus me usa dessa forma tão poderosa, né, para derramar isso sobre as pessoas quando eu estou cantando. E a minha vida é baseada em oração, o meu casamento é baseado em oração. Nós nos casamos muito jovens, muito cedo, mas... até para cedo não, 21 anos, né? Mas eu tô falando... Você casou quantos anos, Nicolas? Ele acabou de casar. Eu casei com 27. 27. Quantos anos você tem? Você não casou agora, menino? Eu fiz 27 anos agora, 30 anos. Ele acabou de fazer aniversário, é verdade. Mas eu tô falando... Tu tá no Salmo primeiro, né? Tu tá tá rejuvenescido. Exato. Com as folhas verdes. E se fosse levar em consideração as leis bíblicas, era para ficar um ano. Né? Um ano de lua de mel aí, mas o que vale é a lei da Câmara, né? Fazer o quê? Agora você está passando um ano em oração, né? Mas está por aqui intercedendo por você, viu? Amém, obrigado. Amém. E assim, até para a gente se casar,
nós também nos consagramos em oração para que Deus nos abençoe. Então, quando se fala de oração, meu coração estremece, né? Eu tenho uma música que fala: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Então, eu não sei como que a pessoa chegou agora nessa live aqui, mas eu sei que quando a gente fala de orar, quando você ora, até cantando, você move o braço de Deus. Amém. Entende? Porque você, literalmente, eu aprendi com o Jairo que oração é uma petição diante de Deus. É uma reivindicação. Reivindicação, mas como é que você fala, que você explica? É uma reivindicação jurídica de Deus. Eu pedi para que ele viesse para falar sobre isso, para que o povo que está aqui na live entenda o que é oração. Olha só, Nicolas, é muito importante isso, porque até para orar você precisa saber orar. É verdade. Né? Jesus ensina a orar. Né? E a oração, você vai falar sempre com... A gente tem a nossa oração, que é uma coisa talvez distante, porque a gente coloca Deus do outro lado, ok? E você vai orar pedindo a mão de Deus. Só que Jesus vem, te ensina a reivindicar não a mão de Deus, mas o coração do Pai. Amém. E ele vai dizer o Pai nosso. Né? Então, a oração é um termo jurídico, é uma reivindicação daquilo que está no Testamento. Ou seja, para você poder orar a Deus, você tem que orar de acordo com a palavra de Deus. Amém. Porque às vezes você pode orar embasado nas suas emoções, nas suas carências, nas suas necessidades. E Deus não vai responder isso, porque a misericórdia de Deus vai nos blindar disso, porque nós não sabemos pedir. É a Bíblia fala que você pede, não recebe, porque você pede mal. Por quê? Eu peço para mim, para satisfazer a minha necessidade, sabe, os meus interesses, o meu umbigo. Então Deus vai falar o seguinte: quando você for orar por alguém, ore dizendo que não que o pai é seu, Nicolas. Ore, que o pai é meu, né? Exatamente, porque o pai não é seu, o pai não é meu, o pai é nosso. E ele vai dar não o pão do Nicolas, não o pão do Jairo, não o pão da Cassiane, mas vai dar o pão nosso todos os dias. Amém. Nós precisamos entender ele como pai. Então, oração é algo que não é uma sugestão de Jesus, não é uma sugestão do apóstolo Paulo. Oração, na verdade, além de ser uma reivindicação, é um mandamento. Orai sem cessar o tempo todo, porque é o seu convívio com Deus. O interessante é que, além da oração, nós confundimos e falamos só da oração, mas existe também a intercessão. Né? Romanos capítulo 8, você vai ver ali que o verso 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, ok? Então, no propósito, o propósito ele fica protegido por dois intercessores. A Bíblia vai falar que à direita de Deus está Jesus intercedendo por nós. Amém. Então, nesse exato momento, o Senhor Jesus está intercedendo pela sua vida, Nicolas. Nesse exato momento, o Senhor Jesus está intercedendo por você que está participando dessa live. Amém. E do outro lado, tem o Espírito Santo. Então, o propósito, se tem um lugar que você está blindado por dois intercessores, é exatamente no lugar do seu propósito. Você está cumprindo o seu propósito, porque propósito não é o que você faz, Nicolas. Propósito é aquilo que você se torna. Isso aí. E o verso 29 vai dizer isso. A imagem do seu Filho, Cristo, Jesus Cristo. Então você tem dois intercessores ali que não vai deixar você se desviar do seu propósito. Você tem um intercessor, que é o Espírito Santo. E você tem um intercessor, que é Jesus, que está do lado do Pai. Então a importância de você hoje estar orando, estar intercedendo, porque é algo que vai nutrir a sua alma. Como você falou ainda há pouco, não é simplesmente um monólogo. Nós dobramos os nossos joelhos e você só quer colocar para Deus como se ele fosse um Papai Noel para poder satisfazer o que você quer. E quando Deus vai falar com você, você vai se levanta e você colocou as petições lá. Não, Deus quer um relacionamento. Por isso que Deus não dá solução. Deus vai te dar direção. Ô, glória! E quando ele te dá direção, exatamente é o que ele quer. Ele quer manter um relacionamento contigo. E tudo que ele quer, não é? É o relacionamento. E a oração é o momento de nós buscarmos esse relacionamento. Então, eu acho que é assim, você está de parabéns, porque quando eu e o Jairo, no meio da pandemia também, nós fizemos várias lives de oração, tanto à noite como de dia, ao meio-dia, às 3 da tarde. Era oração. Para quê? Para que o povo entendesse que o relacionamento começa nessa conversa. Não do que eu quero, mas, sabe,
sabe, do diálogo, eu e Deus, eu e Deus. Então, quando fala de oração, meu coração treme, porque quando você tem relacionamento com esse Deus, você começa a falar com ele e você não se sente só. Olha que coisa linda. Você sente literalmente como se ele se levantasse, viesse até você e colocar, sabe, a mão no seu coração, Amém. pegasse no seu rosto, de repente, porque eu já tive tantas experiências através da oração, sabe? De ouvir a voz de Deus de forma assim, tão audível, tão clara, de eu não duvidar que realmente era ele. E também eu sou resultado de uma oração. Amém. Eu morri e ressuscitei. O meu testemunho de vida, a Cassiane, que canta há mais de 40 anos, mas antes disso acontecer, eu era um bebê, tive uma pneumonia dupla, que depois foram descobrir o que era, e o meu organismo todo cozinhou e eu perdi todo. Minha mãe chega com o meu corpinho, fugida de um hospital, com atestado de óbito na mão. Minha filha morreu 2 da tarde, 15 para as 2 da tarde. Isso já passava das 5 da tarde, quando ela chega na casa de uma irmã, aquela irmã do coque, que ora, entende? E assim, então a Cassiane, a cantora, que já abençoou tantas vidas, é fruto de uma oração. Amém. É fruto da resposta de uma oração. O meu pai havia sido chamado para vir, né? Foi comunicado para vir fazer meu enterro e de repente ele chega e encontra aquele bebê de quase 1 aninho vivo. Como assim? E Deus, sabe, teve uma resposta tão clara para aquela mulher. Amém. Com ousadia, respondeu para minha mãe, porque a minha mãe disse para mim assim, sabe, Nicolas? Ela falava assim, filha, eu não fui lá para ver o milagre. Eu fui pedir uma oração para o meu coração se acalmar. E Deus tão poderosa Amém. que me deu você de volta. Então, através de uma oração. E oração não é o muito falar. Oração é literalmente a conversa de intimidade com o teu Deus. Quando o Jair fala assim, a oração não é um monólogo, não é o que você está precisando diante de Deus. É orar até que Deus fale conosco. Amém. Deus te ouve. Quando você ouve Deus, né? Tem um grande pregador, Nicolas, que ele fala o seguinte, perguntaram para ele quanto tempo de oração ele tinha com Deus. E perguntando se ele, fizeram a pergunta se ele orava 5 horas por dia, ele falava assim, não. 4 horas? Não. 3 horas? Não. 1 hora? Não. 30 minutos? Não. Como pode um homem de Deus passar... Não passar esse tempo todo orando com Deus, tendo essa intimidade com Deus. Ele falou assim, olha, eu não oro 5 horas, nem 4 horas, nem 2 horas, nem 1 hora, mas também eu não passo 5 minutos sem deixar de falar com ele. Amém. Não é o tempo que você passa, ok? Falando, porque vigiar também, Nicolas, é uma forma de oração. Tem muita gente que passa um tempo de joelho orando, passa 10 horas orando, mas não vigia 10 minutos. Então, tudo que ele perdeu. Jesus, quando estava com os discípulos no monte, Jesus falou assim, olha, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. E vigiar também é uma forma de orar. Né? Amém. Amém. Verdade. E eu, antes da gente terminar essa live, eu gostaria de... Ó, estou externo assim, porque eu não vim da igreja, não. Acabei de mudar. Eu trouxe, poxa, tá elegante. Não, ele dá aula, né, de mentoria. E aí, ele saiu da turma dele para poder participar da live, né, às 10 em ponto. Então, assim, eu falei, você tem que vir, amor, você tem que estar aqui comigo. Eu posso dizer para você, Nicolas, que eu vou falar como Pedro e João, quando eles, sem religiosidade, né, porque tem muito crente que fala assim, eu estou na hora de ir para o culto, ele se esquece que ser crente não é você olhar para a mesma direção, mas olhar para o seu irmão. Né? Então, Pedro e João, quando estavam indo para o templo, eles viram um aleijado junto à porta, e naquele horário o aleijado pediu para eles, ele falou assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Amém. Em nome de Jesus de Nazaré, levante. Então, nós temos essa intimidade com Deus. Então, para você, Nicolas, que está vivendo hoje o chamado de Deus,
Sim. Porque todo chamado, ele requer pressão. Sim. E a gente só funciona sob pressão. Somos Ok? Somos coluna. colunas. Então, Deus não, se tem uma coisa que Deus não se agrada, ele vai falar assim, ó, você pode ser frouxo em qualquer momento, mas se no dia da sua angústia se mostrares frouxo, a tua fé será pequena. Deus chama os intrépidos para a obra dele, como chamou Neemias, como chamou Nicolas, como chamou Davi, como chamou Cassiano, como chamou Jairo, né? E a gente vive sob pressão, mas é isso que tira da gente o suprassumo e isso que vai mensurar a nossa fé em Deus, a nossa prática. Então, o que eu posso hoje entregar para vocês, o Jairo, a Cassiane contou um testemunho de vida tão forte, e nós somos, na verdade, fruto de oração, né? Eu pastorei uma igreja, a De Alfa, que é uma igreja Aqui em São abençoada. Paulo, né? Nós vamos entrar agora em 6 dias de oração, orando pelo mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E pelo Brasil. É uma igreja que é sustentada em Alphaville, tá, Nicolas? É uma igreja que é sustentada por oração. Nós estamos há 10 anos aqui e é um lugar onde nós temos visto o milagre de Deus. Então, o que eu posso deixar hoje para o Nicolas, para a casa do Nicolas, né? Porque você é o sacerdote da sua casa e algo que você está fazendo está abençoando tantas pessoas. Deixe falar, deixe Sambalat e Tobias falarem o que for. Você está reconstruindo. E reconstruir é mais difícil do que edificar, porque você tem que tirar entulho, você tem que pegar na pá, tem que pegar no carrinho, você tem que tirar todo aquilo que está em volta para que você possa reconstruir. É mais difícil reconstruir, mas é gratificante, porque a tua recompensa não vem de homem, Nicolas. A tua recompensa vem de Deus. Né? E lembrando que o propósito ele só é cumprido quando envolve pessoas. Quando o propósito é só meu, para aquilo que só edifica a mim e só atinge a mim, não é propósito, é só a minha vontade. Mas o propósito que Deus tem conosco envolve pessoas. E eu vejo isso na sua vida, vejo na nossa vida também. Então, louva a Deus, louva a Deus. E a gente tem que falar igual Neemias mesmo. A gente está fazendo uma grande obra. Meu irmão, eu não tenho ouvido para perder tempo. Né? A gente tem que seguir adiante e fazer a obra do Senhor. Como é que é? Com o amor do Senhor. Você está sofrendo? Eu até falei pro Jairo, eu quero que ele... Você quer que eu ligue aqui o playback, eu vou cantar? Eu quero cantar, pode? Pode, velho. Eu não sei se você já cantou em playback na sua vida, sabe, Cassiano? Eu não sei, assim. Mas, se você quiser, tá tranquilo. Eu sou o DJ dela. Deixa eu ligar. Eu vou cantar com muito louvor. Vou cantar com muito louvor e depois eu quero que o Jairo faça uma oração, porque eu tenho certeza que, como eu tenho certeza, com toda a minha convicção, que a oração move o braço de Deus em nosso favor, né? Eu sei que você tem outro convidado, o pastor Eliseu vai entrar já já. E eu quero que o povo que está aqui entenda que nós temos um poder tão grande, que é acesso. Olha que coisa linda. Acesso. O Brasil é um país que é uma bênção, o Brasil. E nós, conhecedores da palavra do Senhor, nós temos que abrir a boca e profetizar isso. Dar o Brasil em oração. E é isso que eu faço. Eu estou nesses 21 dias, estou em jejum também, junto com vocês, desde o dia 1º. E assim, eu creio no agir de Deus. Eu sei que o Brasil está na palma da mão do Senhor. E junto com os servos do Senhor, tem orado sim e consagrado o Brasil. Vamos cantar então? Glória a Deus. Vamos lá, hein? Eu coloquei uma caixa aqui para ver se ajuda. Vê se dá para ouvir. Tá demais. Eu vou fechar meu microfone aqui para não atrapalhar. Pessoal de casa, nos ajude. Vocês que estão aí conosco. Aí, mais 40. Eu estou enxergando muito bem, não. Aí, 45 mil pessoas. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, povo de Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você em casa canta conosco. Abra seu coração para receber essa palavra, vai. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve
vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, tem que crer. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Solta a sua voz, vai. Como é tão bom. Louvor. Mesmo doendo, tem que louvar, vai. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu sei que Ele está fazendo nesse momento. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Vai, Brasil! Então louve, oh glória! Simplesmente louve, louve, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Vai, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito amor. Vai. Aleluia. Eu sei que Deus está nos ouvindo, vai. Você para Ele. Com muito louvor. Deixa Deus te ouvir cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, louvor. Adora ao Senhor. Amém. Exalte ao Senhor. Amém. Ore ao Senhor. Amém. Vai. Com muito Amém. louvor. Glória a Deus. Glória. Quem não cantou aí não é crente, não. Ai, Não é crente, glória a Jesus. crente aí não é crente, não. Glória a Deus. Glória a Eu não consigo Deus. imaginar Glória a Deus. a extensão onde essa música já chegou, tá? É. Eu sempre penso nisso, assim, aonde que essa música já chegou, o coração que ela já tocou, sabe? Eu tenho certeza que foi em presídio, que foi em casas, que foi em lares, que foi dentro do trabalho, sabe? Que foi dentro do ônibus, foi dentro do metrô. Tem gente escutando essa música agora. Então, Sim. assim, glória a Deus por essa Glória, música, glória, que glória. é uma oração. É uma oração, graças a Deus. Glória Acho que a Jesus. nesse mesmo espírito, pastor, se o senhor puder orar por puxar essa oração. Amém. Cassiano também quiser Não, eu tô orar logo em aqui seguida. junto, meu irmão. Amém. Na Vamos orando intercessão. junto aqui, não vamos perder essa atmosfera gostosa. Amém. 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 Eu tô sentindo Deus aqui, aleluia. Amém. Que todo mundo tá em Amém. casa aí receba cada palavra que foi ministrada. Amém. Durante todas essas lives eu acompanhei, eu pude acompanhar algumas e estava dando glória a Deus. Amém. E o Senhor visitou a minha casa, visitou a minha vida. Amém. Eu estava no show no Maranhão, agora na segunda-feira. Eu entrei, comecei a dar glória, vendo você Amém. falando com a Eixla. E eu, oh, glória a Deus! E eu já entrei no show, porque foi depois ainda da live de vocês, eu já entrei orando em línguas. Aleluia. Amém. Então, porque estava uma unção
tão grande. Então, o pessoal não perde tempo, não. Porque quando tem esse, sabe, se Deus preparou o dia de hoje para você, de repente, muita gente pode ter entrado sem nem esperar. Então, Deus tem uma palavra para você, tá te chamando, tá te convocando para orar. Orar. Coloca a sua boca no pó, porque ainda há esperança para mudar o que você está aí pensando que não tem solução. A oração pode muito em seus efeitos. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Ô, Nicolas, eu sei que tem pessoas agora assistindo a gente, participando dessa live. Você vai deixar essa live gravada, não vai? Vai ficar no YouTube, sim. As pessoas vão participar também. Eu quero falar sobre o poder da oração. Nós temos vários testemunhos, já testemunhamos muitas coisas. Mas uma menina que há pouco tempo, antes da nossa vinda como pastores para Alphaville, uma menina que a gente orou que estava com leucemia, né, cara? Estava com leucemia e estava já praticamente morta, entubada, e nós fomos lá como agentes de Deus. Sim. Então eu quero precisar para a sua vida, você que está de repente em um hospital, você que está sem esperança da sua vida, talvez uma amargura, pressão, pressão. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que curou aquela menina de leucemia, que já estava à beira da morte, ele não veio só para trazer ressurreição. Ele, quando chega, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Okay? Eu estou falando isso, Nicolas, porque há uma atmosfera de cura e nós atraímos a atmosfera no ambiente que a gente forma. Nós formamos isso. Aleluia. Você formou uma base, okay? E essa base é a oração. A Cassiane atraiu a presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão testemunhar dessa live de hoje, como tem testemunhado de outras lives. Okay? Porque Deus não faz nada sem propósito. Para algumas pessoas, é mais uma forma de você vir, aparecer, receber like. Deixa falar, que fale bem, que fale mal, você está falando do nome do Senhor Jesus. Aleluia. É o que importa. Mas tem uma coisa que vai te blindar, e eu quero deixar para o Nicolas isso. Eu quero deixar para você, querido, querida, que está nesse momento participando dessa live. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Quando você está cheio, você não tem, na verdade, brecha nem espaço para mais nada. E ele vai dizer exatamente como se encher. Falando entre vós em salmos e hinos e em cânticos espirituais. Ou seja, eu me encho orando, salmodiando, cantando. Então, a Cassiane cantou, eu quero orar, então, encher, na verdade, você, e se encher, Nicolas, com essa oração, que é a oração do Salmo 91. Eu gostaria de orar com você o Salmo 91, porque ele está falando de 3 pessoas. Nós oramos o Salmo 91, na verdade, nós trazemos para a gente, né? Há uma apresentação de Deus ali, que ele vai dizer, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, à craseado, a sombra do Onipotente descansará. Não existe sombra sem substância. Então, nós sabemos que nós estamos protegidos pela sombra daquele que se fez carne. Aleluia! Glória a Deus. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que nenhum mal te sucederá, que nem praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor Deus dará ordem ao teu respeito para que eles possam te guardar. Que você possa, no meio de escorpiões, serpentes, nesse deserto, 11.000 demônios vão cair, não podem, vão cair. A palavra de Deus declara isso, mas você não será atingido, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. O cenário é de vísceras, o cenário é de horror, porque a Bíblia vai falar 11.000, 10.000 ao teu lado, 11.000 ao seu lado, e vai ter, na verdade, todo aquele cenário de horror, mas você vai permanecer de pé. Amém. É o que eu profetizo sobre a sua vida, Nicolas, é o que eu profetizo sua vida, irmão. Se você está no hospital agora, se você está na sua casa, até Jesus. Você que ligou essa live para poder contestar. Amém. A Bíblia fala que a presença de Deus, deixo-vos a minha paz e minha paz. Aleluia! Você vai Senhor, Jesus. Se você quiser, é um momento propício para você aceitar Jesus não como seu Salvador, mas como o alvo da sua alma. Que o Senhor seja o alvo da sua vida. Amém. Senhor, Amém. eu abençoo os teus filhos com toda sorte de bênção. Declaro, Senhor, proteção do teu Espírito. A tua palavra diz, eu quero reivindicar isso, que operando Deus, ninguém pode impedir. Não existe potestade, principado que possa prevalecer o seu nome. É o Senhor quem deu a ordem para o teu filho para poder fazer, Senhor, essas orações sobre esses dias sobre o Brasil. Sim, meu Deus. Mas estamos, Senhor, pautados, alicerçados e sobre a tua palavra.
Eu quero orar por essa mãe que entrou em desespero, por esse empresário, Senhor, que pensou em desistir, por alguém, Senhor, que nesses dias falou, eu vou sair do Brasil. Senhor, nós cumprimos um propósito. Sim. Não vai ser a fuga que vai cumprir, Senhor, aquilo que você colocou para determinar. Foi o teu Espírito que nos orientou e tem orientado o teu filho. Eu abençoo cada mãe, cada pai, cada família. E alguém, Senhor, que estiver enfermo agora, com depressão, seja qual for a enfermidade, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor, Amém, amém, a cura. Jesus. Que seja curado agora. Em nome Nós de vamos Jesus. testemunhar. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua Amém e vida. amém. Deus abençoe a sua casa, Nicolas. Que você seja esse guerreiro, esse Neemias para reconstruir os muros para um novo tempo. Deus te abençoe e Deus te guarde. Cada parte. E Deus abençoe o Brasil. Amém. Deus abençoe cada casa, cada irmão. E continue nesse propósito de oração. Você que está entrando agora e fala, eu não sabia. Meu irmão, pode entrar nesse propósito. Pode. Nós estamos no 13º dia, mas entra agora. Mas eu quero jejuar também, jejum agora. Serão 21 dias. Amém. É oração e jejum, cobrindo o Brasil, orando pela nossa nação. E eu tenho certeza que quando a gente ora pela nossa nação, nós somos abençoados juntamente. Glória a Deus. E um Glória a prazer poder estar com você nessa guerra de oração, viu, meu filho? Amém. Cassiano, muito obrigado. A sua alegria em falar do Senhor, ela é contagiante. De verdade. Glória a Deus. Ela é contagiante. Glória a Pastor Deus. Jairo, muito obrigado, né, pelos ensinamentos aí, né, sobre a oração, né, oração poderosa. Que Deus abençoe vocês, né? Amém. Você aí, que eu não vou nem perguntar para a Cassiane com relação à oração, porque ela já deixou claro aqui, né, que ela, né, foi ressuscitada, né, uma criança ali que estava morta. Então, acredito que realmente as orações ali foi o momento mais importante. Foi. É um dos mais importantes, ou se não o mais importante da vida dela. E a oração, desde a sua tenra infância, né, fez parte. Sim. Então, obrigado pela sua entrega, né? Obrigado pelo seu sim, porque a sua vida tocou e continua tocando muitas pessoas. Obrigado, viu? Um Deus abraço. te abençoe, abençoe a sua casa, Amém. a sua esposa linda. E eu vou Amém. esperar um dia você vir visitar nós aqui na The Alfa, hein? Fechado, fechado. É só chamar, a gente vai. Viu? Deus abençoe, é um prazer. E o pessoal que está aí assistindo a live, viu? Só da The Alfa, já tá ali, ó. A nossa igreja está aqui em peso. Amém. Viu? A The Alfa, a The Alfa. A The Alfa, um abraço aí para todos vocês. E estaremos aí, viu? Se Deus quiser. É isso aí. Amém. E continuem, porque vai entrar um homem de Deus, pastor Eliseu, vai estar falando com você agora, também entregando algo para o coração do povo. Deus abençoe. Um beijo no coração, Brasil! Valeu! Aleluia! Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A Cassiane é muito legal, né, gente? Ela vai falando assim, vai te dando vontade cada vez mais. Ela é demais. Pastor Jairinho também, meu Deus do céu, quem não cantou as músicas dele é maluco. Deixa eu colocar aqui o pastor aqui. Cadê? Pastor Eliseu Rodrigues. Vamos para mais uma. Esse homem é pancada. Boa noite, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Nicolas. Paz do Senhor Jesus. Como está? Tudo bem? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu tenho que confessar algo para o senhor. Esses dias eu estava vendo um TikTok e aí eu vi um TikTok seu mais novo. Não vou falar, eu acho que está com como é que fala? O suporte aí está dando um certo eco. Se conseguir mexer um pouquinho no celular, acho que vai melhorar. Calma, acho que agora eu acho que vai melhorar. Não, acho que ainda está. Tá, eu volto. Acho que deu. Deu. Melhorou. E aí não vou falar mais baixinho, porque a gente é baixinho, né? Mais novo, o senhor estava mais novo. E estava ministrando ali, eu falei, cara, quando eu fizer uma live com o pastor, eu quero perguntar para ele, assim, um pouco de como foi, né, o encontro com Jesus, se ele nasceu numa igreja cristã, né, num lar cristão, porque realmente me tocou, porque eu falei, caramba, bicho, ele ali novinho, ele não sei quantos anos você tinha, não sei se era 12, 13 anos, mas eu falei, rapaz, o homem já... Eita! O pastor saiu. Ixi, pastor, volta aí, pastor. Ele deve ter clicado sem querer. Deixa eu colocar de novo aqui, peraí. Eliseu. Deixa eu chamar ele aqui. O pastor falou, quer saber? Voltou? Aí, voltou.
E o áudio, como é que tá aí agora? O áudio, Pra mim tá ok. deixa eu ver, pra mim, 1, 2, 3, som. Acho que tá dando. Não, acho que tá bom agora. É porque tem hora que fica dando uma, tipo uma. Como é que fala? Tipo um eco pra mim. Mas agora eu acho que ficou de boa. Enfim, e aí, pastor, aproveitar antes do senhor, obviamente, da administração, de contar um pouco da sua história. Eu acho que testemunhos, né, enriquecem a nossa vida. E para quem está entrando em agora não sabe o que está acontecendo, a gente está no 13º dia, né, de oração e jejum pelo nosso país. Não por um político, não por um partido, mas por todos que compõem o nosso país. Ou seja, também estamos orando por políticos, também estamos orando, né, por pessoas que estão em posições de autoridade, mas cada um aqui tem contribuído, assim como um corpo, né, com uma função. Tem gente que já orou aqui, né, por cura, tem gente que orou por libertação, tem gente que orou por misericórdia, né, tem pessoas que oraram por justiça. Então nós estamos nessa toada, é nesse espírito que nós estamos chamando aqui pessoas para poder orar, poder falar um pouco de oração, para que a gente consiga, né, colocar as pessoas em oração durante 21 dias aqui no nosso país. Então, pastorzão, fique à vontade aí. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais me instruíram no caminho do Senhor desde a infância. Meu pai costumava, antes de dormir, lá na cidade de Ilhéus, Bahia, antes de dormir, meu pai gritava da cama dele, Salmo 23, e eu e meus 5 irmãos, deveríamos falar o Salmo 23. E ele perguntava um outro capítulo de um outro livro da Bíblia e a gente falava. Assim eu fui me apaixonando pelas escrituras, pelas histórias da Bíblia Sagrada. Com 5 anos de idade, no dia do meu aniversário, meus pais não tinham como me dar um presente, e eles assumiram isso e pediram que eu fosse orar na igreja, na reunião da escola dominical. E lá eu pedi um presente para Jesus, eu pedi para ser batizado no Espírito Santo. E lá, naquela manhã, eu fui batizado. E, milagrosamente, o pastor já tinha mandado me pegar no colo para orar por mim. E depois que ele orou, eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. Ele me deu o microfone e profetizou sobre a minha vida, que ali Deus estava levantando um novo pregador para o Brasil. Milagrosamente, eu comecei a falar os versículos que meu pai me ensinava. A partir dali, eu comecei a ficar conhecido como pregador mirim. Com 7 anos de idade, eu comecei a cumprir agendas em congressos de crianças na cidade de Ilhéus. E minhas primeiras agendas foram em círculos de oração. Irmãs que se reuniam pela manhã em muitas igrejas. E assim eu fui me desenvolvendo, cercado de oração. Com 12 anos de idade, eu saí da cidade de Ilhéus, vim morar em Brasília. Um casal me hospedou, irmão Erasmo e irmã Glória. Eu orei, eles oraram, minha mãe me permitiu morar com eles até os 15 anos, eu morei lá. Depois mudei para outro setor em Brasília, o Ministério da Pregação foi desenvolvendo, com 20 anos eu casei. Estou aqui em Goiânia hoje, co-pastor na Assembleia de Deus, Campo Central, casado, pai de 2 filhos e fazendo a obra de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. A gente sempre pede aqui, né? Não pede, né? Mas as pessoas que entram aqui têm dado uma palavra a respeito, né, da oração. Depois, logo em seguida, né, a gente tem encaminhado para a gente orar, né, pela nossa nação. Então, é que você fique à vontade para poder fazer uma das duas coisas. Se já quiser já jogar para oração, por mim tá tudo bem. Mas também, se não quiser dar uma palavra também, pode ficar à vontade. Esse momento aqui, a gente está fazendo um momento assim, muitas pessoas têm mandado comentários, né? Principalmente aqui na live, depois que acaba a live, assim, nossa, eu nunca orei por tantos dias. Nossa, eu nunca soube como orar. Ou eu estava desesperançoso, estou esperançoso. Eu não tinha um relacionamento com Cristo como deveria, estou aprendendo a como ter. Então, graças a Deus, não tem sido somente um momento de orar e mandar as pessoas embora, mas tem tido uma continuidade, né? As pessoas têm sentido uma eficácia nisso no dia a dia, porque hoje está tão corrido, né? Por mais que, se eu não me engano, foi John Piper, né, que disse isso, falou, olha, Twitter, Facebook, Instagram, está aí para poder provar, né, no fim dos tempos, que você não orou por falta de tempo. Então, esse momento aqui, talvez, para várias pessoas, tenha sido um refúgio de um dia a dia tão corrido, poder chegar aqui e ouvir uma palavra diferente, né, que o mundo tem
julgado, né, durante as 24 horas ali do dia. Ali. Então, fique à vontade, o que o Senhor coordenar, direcionar, estaremos aqui fazendo também. Amém. Ah, Filipenses capítulo 4, mesmo em cadeias, Paulo, o preso, vai falar a um povo livre como eles poderiam vencer as ansiedades da vida. Existem pessoas com vários tipos de ansiedade. A gente percebe ansiedades ministeriais, sentimentais, familiares, materiais e assim sucessivamente. Paulo, no capítulo 4, ele deixa transparecer um de seus métodos para que as suas preocupações humanas, os seus anseios humanos, a sua dificuldade pessoal por amor ao Evangelho fosse superada. No capítulo 4, ele inicia: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha coroa de recompensa. Ele está preso, limitado, ambiente estreito, fétido. Os crentes para quem ele escreve estão livres, podem ir e vir como bem quiser, mas é esse Paulo preso, limitado fisicamente, quem escreve para gerar paz no coração de quem está livre fisicamente, do lado de fora. E o que dentro de Paulo faz com que ele tenha tanta firmeza? Ele diz que ama a igreja, ele tem um compromisso com a igreja e ele deseja estar com a igreja. É isso que ele diz no primeiro versículo. Eu amo vocês, meus irmãos, e eu anseio vê-los. Paulo, mais que ninguém, poderia, naquele momento, saber dos problemas eclesiásticos. Amém. Eu acho interessante, pessoas dizem que se afastaram da igreja por causa dos problemas nela. E Paulo, que escreveu cartas para resolver problemas na igreja, anseia, está sempre junto com a igreja, envolvido e comprometido com a igreja. Porque Paulo entendia, se eu estou na igreja só para ver os problemas dela, eu sou o pior problema nela. Mas mesmo sabendo os problemas nela, Paulo os amava e se deixava ser um instrumento de Deus para a transformação da igreja. Ele, sabendo desse problema de ansiedade, ele diz: vocês são meus irmãos, eu amo vocês. Vocês são a minha alegria. Ele está dizendo, há momentos aqui em que eu posso me entristecer, choro, porém, vocês me alegram. Eu saber que a igreja está se desenvolvendo, caminhando, lutando, isso é a minha alegria. Paulo se alegra na existência da igreja. Paulo se alegra com a perseverança, apesar das dificuldades que a igreja enfrenta. Aquilo que te alegra determina onde está a fonte da sua alegria. A igreja, noivo do Cordeiro, é a alegria de Paulo. Só quem congrega sabe disso, irmão. Como é bom, como é suave, como é comparado ao óleo que cura nós vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Paulo chama a igreja não apenas de amados e de sua alegria, mas ali, naquele ambiente onde ele poderia estar simplesmente entristecido, ele diz também, vocês são a minha coroa. Por que ele diz que a igreja é sua coroa? Ele sabe que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele plantou naquela igreja, ele trabalhou por aquela igreja, ele se esforçou por aquela igreja. Esse é um método paulino de se vencer a ansiedade. Você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele só pode dizer que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele trabalhou com ela, ele trabalha por ela e ele trabalha em comunhão com ela. Ele diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Ele está pedindo à igreja que se regozije. Paulo, o preso, repito, Paulo, o preso, no ambiente de muitas tristezas, ele está ordenando, isso aqui é uma ordem apostólica, Nicolas, alegrem-se sempre no Senhor. Faça de Deus a fonte perene e
permanente da sua alegria. Amém. Se conecte com os homens e mulheres de Deus. Se conecte com as escrituras, palavra de Deus. Se conecte a Deus em oração. E esse Deus que é amor alegrará a sua vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Na minha versão diz, repito, alegrem-se sempre. Aí alguém diz, mas Elias se abateu. Ana se entristeceu. Tanto Elias quanto Moisés pediram a morte. E a gente tem que respeitar o gênero literário da Bíblia. 1 Reis 19 narra a história de Elias. É uma história. 1 Samuel 1 narra a história da tristeza de Ana. É uma história. Aquilo ali está falando que nesse mundo quebrado, todos nós enfrentaremos tristezas, dificuldades e lutas. Mas não está te ordenando a viver lamentando. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Elias. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Moisés. As cartas paulinas são ordens divinas a nós. E a ordem está aqui. Se alegre sempre. Cuidado com a música que você escuta, cuidado com o livro que você lê, cuidado com o tipo de gente que te aconselha, cuidado com quem anda contigo. Porque existem pessoas que são bloqueios de alegrias em nossa alma. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz ainda, no versículo de número 5, lembrem-se, perto está o Senhor. Lembrem-se, o Senhor vem em breve. 48 mil pessoas nos assistindo e eu vos digo, as tristezas que enfrentamos é a prova de que a nossa cidadania não é aqui. Como Amém. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 20, nós aguardamos a cidade que desce dos céus, na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse mundo é sua alegria, se esse mundo é sua paz, se esse mundo, se nele estão todas as suas riquezas, o inferno não será simplesmente juízo, mas também recompensa pela justiça divina por aqueles que se encheram tanto das alegrias dessa terra que Deus os entregou aos seus prazeres. Agora, quando cada vez a gente se abate com as tristezas da terra, o céu é a nossa maior alegria. Então, Paulo consola a igreja dizendo, perto está o Senhor. Eu vejo por trás dessas palavras de Paulo, depois que ele ordena que a igreja se alegre e diz, perto está o Senhor, ele diz, se eu estou dando essa ordem apostólica de vocês se alegrarem e vocês continuarem enfrentando as tristezas na vida, não desistam de Jesus. Porque a tristeza com Jesus é melhor do que a alegria lá do mundo. A alegria lá do mundo é passageira. E quando Jesus vier, ela vai se transformar em tristeza eterna. Amém. A tristeza na igreja é passageira. E aquele Senhor que está perto de voltar, quando ele vier, as tristezas se transformarão em alegria eterna. Então ele consola a igreja dessa maneira. Perto está o Senhor. Eu gosto de ler Paulo, Nicolas, consolando a igreja. Eu amo isso em Paulo Brasil. Paulo consola a igreja falando da vinda de Cristo. Enquanto o estudo escatológico, enquanto o livro do Apocalipse assusta muitas pessoas, biblicamente falando, o estudo escatológico, o estudo da vinda do Senhor é para a alegria da igreja. Não é a primeira vez que Paulo consola a igreja com termos escatológicos. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala sobre a vinda do Senhor. Ele diz, não fiquem sem esperança como aqueles que não conhecem a Deus. Porque dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo, o Senhor virá nas nuvens, com alarido, a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em comunhão com Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois os vivos, nós os vivos, subiremos juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo conclui assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo consola a igreja militante através da
palavra da vinda do Senhor. Jesus também consolou a igreja desse modo no Evangelho segundo escreveu João. O mundo se alegrará, vocês lamentarão. Mas em breve, um dia, a vossa tristeza será transformada em alegria. Um desses dias profetizados, prometidos por Jesus, é o dia da sua vinda. Essa é a nossa maior esperança. Amém. É o nosso maior consolo. O reino de Cristo que se estabelecerá sobre a terra. Aí agora ele fecha, versículo 6. Não andem ansiosos com coisa alguma. Você tem uma igreja que te ama, versículo 1. Você tem uma igreja onde você pode servir e nesse serviço, nela, você tem a garantia da sua coroa. Ele diz no versículo 4, vocês têm uma fonte eterna de alegria que é Deus. Depois ele diz, vocês sabem que ele está vindo. Então, não vivam ansiosos por nada. Não viva com excesso do ontem e não antecipe as preocupações de amanhã. Gente, é uma ordem bíblica e apostólica. Amém. Não ande ansioso com nada. Talvez você está assistindo e está dizendo assim, meu Deus, hoje eu estou igual Ana, atribulada. Senhor, hoje eu estou igual Elias, atribulado. Senhor, eu estou igual Moisés, atribulado. Moisés pediu a morte, Deus levantou 70 homens e profetizaram, e ele se animou. Elias pediu a morte, Deus tinha mais 7.000, mas mesmo assim Deus foi atrás dele na caverna. Ana estava atribulada e Deus usou a boca do próprio sacerdote para consolar o coração dela. Amém. Porque a ordem de Deus não é para você desistir da vida. A ordem de Deus é, não deixe as preocupações da vida dominarem o seu presente. Amém. Não viva o hoje sufocado pelo ontem e pela manhã. Como é que eu faço isso, Paulo? Como é que eu faço isso, pastor? Se conecte à igreja do Senhor. Amém. Trabalhe na obra de Deus. Creia que Jesus vem e a recompensa maior, a alegria maior, o prazer maior vem nele, com ele. Como é que eu faço isso? Ore. Versículo 6. Não ande ansioso com nada. Antes da ansiedade te dominar, antes de chutar o pau da barraca, antes de chutar o balde, orem. Eu estou com uma versão muito atualizada, eu sou meio antigo para muitas coisas. Eu também estou assim na leitura da palavra. Eu Rapidinho. também, eu gosto da King James para trás. Isso. Eu não gosto daquela que não, sabe, muito atualizada, não. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Nicolas, eu estou me sentindo na igreja aqui com 48.000 pessoas. Então, Amém. vou te pedir para repetir. Diga aí, em tudo. Diga, Nicolas. Em tudo. Ok. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmão, se você diz assim, eu não falo tudo porque ele sabe tudo. Tá, você está entendendo muito da onisciência, mas você está desprezando a onipotência, está desobedecendo uma ordem clara. Amém. Antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas, expressadas, abertas diante de Deus pela oração e pela súplica. Cutuca o irmão, tá comentando aí, ó. Cutuca o irmão do lado. Isso é chato que só a graça. Mas vamos lá. Quando Paulo diz, ore por tudo, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições. Comenta aí, gente. A paz vem quando a gente ora. Amém. Ô, gente, isso é adequado para nós. Amém. A paz é pavimentada no caminho da oração. Ou você crê ou você não crê. A paz é pavimentada no caminho da oração. Ele usa 3 termos: oração, súplica, petição ou pedido. Oração aqui é devoção geral.
Oração aqui na linguagem de Paulo é o culto, a adoração. A súplica sugere humildade. É você reconhecer que quando você ora, você não está no trono. Você está no pó. Você precisa. Você é o dependente. É o Abraão, amigo de Deus, dizendo: Senhor, permita-me falar mais uma vez, porque eu sou pó e cinza. Amém. Ah, mas eu tenho acesso como a oração do Pai Nosso. Sim, é Pai Nosso, que está no céu, com o nome santificado. Você não ora para mandar em Deus. Você ora se submetendo à vontade de Deus, como já foi dito pelo pastor Jairinho. Então, a súplica sugere a humildade. Você é suplicante, você não faz exigência. Se fazer isso, tu já entra em guerra consigo mesmo e com os princípios da palavra. Só que Paulo usa um outro termo, petição. Petição, o que é a petição? É um pedido, mas será que é só pedido? Não. No termo que Paulo usa para petição, ele está dizendo pedido específico. Amém. Nicolas, é pedido específico, é colocar na oração os detalhes de nossos problemas. Intencional. Intencionalmente. Eu já até pedi perdão à minha esposa. Eu via a Luana, a gente começa a orar e tal, aí de repente eu via a Luana orando por cada coisa e eu me pegava rindo. Ela, por que você está rindo? Eu falei, meu Deus, para que tanto detalhe? Tu vai perturbar Deus com isso. Nicolas, e a gente chegava na igreja do jeito que a Luana pediu, Deus fazia. Como a Luana clamou, Deus respondia. Amém. E aquilo me envergonhava. E eu estudando as cartas, é isso que Paulo está dizendo. Petição específica. Amém. Aí, ó, Lucas 18:41. Quando o cego clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou assim para ele no versículo 41. O que você quer que eu lhe faça? Aí o pastor Cláudio Duarte brinca, né? Já pensou se o cego responde, eu quero um cão-guia? Parece sacanagem, né? Poxa, eu tô cego, Jesus. Você quer que o quê, né? O que eu quero? É óbvio, né? Mas o que Jesus quer do cego? Pedir misericórdia não é oração específica. Amém. Porque todo mundo aqui na multidão precisa da minha misericórdia, filho de Timeu. Pedir bênçãos. Todo mundo aqui, Senhor, me abençoe. Rapaz, teu filho já é uma bênção, tu já está abençoado. Próximo. Ah, irmão. Então, o que você quer que eu lhe faça? Porque é o seguinte, se ele fala, eu quero ver, ele está confessando para a multidão que ele não pode mais pedir esmolas. Depois de curado, ele vai ter que trabalhar para se sustentar. Então, seja específico, porque a minha resposta também responsabiliza. Eu vou te curar e, ao mesmo tempo, te responsabilizar. Quando o vinho acabou em João 2:3, Maria não chegou diante de Jesus, ajude-nos. Não, ela foi específica. Não tem mais vinho. Ô Senhor, aconteceu um problema, meu Deus, tadinha da família, que vergonha, meu Deus, misericórdia, pensa uma luta. Porra, agora vai ser mais uma porra. Não, ela chega e diz assim, não tem mais vinho. Ela foi específica. Jesus no Getsemane, Pai, afasta de mim este cálice específico. Lucas 11:5, na parábola do amigo que pede pão. Olha o amigo pedindo, fazendo um pedido específico. Amigo, empreste-me 3 pães. O cabra foi específico. Sim. Agora, por que Paulo nos está mandando ser específicos? Primeiro, a oração específica é uma oração séria. Amém. Um exemplo, se eu falar assim para você, eu vou passar na sua casa um dia desse. Falou. Mas se eu falar assim para você, tal hora, em tal dia, eu estarei na sua casa. Eu fui específico e você vai me levar a sério. Sabe quando você ora e diz, e que Deus abençoe Deus e perdoe os pecados de Jesus, amém? Jesus abençoe o Senhor. Ou seja, é alguém que não ora com seriedade. Oração específica. Segundo, a oração específica é uma oportunidade para você ver Deus agir. Eu estou encerrando já. O exemplo de Gênesis 24. O servo de Abraão indo trazer uma esposa para Isaac. Cara,
ele para e ora de modo específico. Senhor, eu estou aqui na entrada dessa cidade, à beira dessa fonte. Eu peço ao Senhor que me dê a seguinte graça. A mulher que descer para tirar água, e eu lhe pedi água, e ela me oferecer água, e oferecer aos camelos, essa é a mulher escolhida para o meu senhor Isaac. Amém. Aí vem Rebeca, pega a água, ele vai nela, olha que ele fez uma oração específica, e diz, dá-me água. Ela bebe, meu senhor. Tendo ele acabado de orar, ela começa a servir os camelos. Eu também vou servir aos camelos. Quando ela se vira, ele está agradecendo a Deus de joelho. Por quê? Porque ele fez uma oração específica, ele teve a oportunidade de ver Deus em ação na vida dele. Sabe, irmão, quando você faz uma oração específica, Deus respondendo conforme a vontade dele, no tempo dele, você vai ter o seu testemunho pessoal. Você vai dizer, Deus me ouviu, Deus agiu na minha vida. A Luana me conhecia e eu não a conhecia. Porque quando ela me conheceu, ela estava representando o Irã. Então ela estava com a boca toda fechada. Eu só vi pelos olhos. Ela foi me cumprimentar na porta lá da igreja. A partir daquele dia ela começou a orar por mim. Eu voltei para Brasília e nunca mais a encontrei. E ela foi para o joelho, pedindo a Deus que me trouxesse de volta na igreja dela e que eu a enxergasse de um modo diferente. Ou seja, que eu me apaixonasse por ela. E aí, meu irmão, a Luana orou 3 anos e meio a 4 anos. Quando nos encontramos, eu vou resumir, ela disse que tinha feito uma carta para Deus e ela orava com essa carta. E na carta ela foi específica. Senhor, eu quero um homem que não me deixe em casa para ir jogar futebol. Aí eu disse, eu não sei jogar bola. Ela disse, eu quero um homem que não seja muito maior que eu. Eu disse, só a gente é quase do meu tamanho. Senhor, eu quero um homem que goste de usar terno e gravata. Eu disse, é eu. Eu já estava aqui, ó. Ou seja, Nicolas, a Luana foi específica na sua oração. Amém. Olha a conclusão disso aqui, pessoal. Quando Paulo manda a gente suplicar, orar, apresentando as nossas orações de modo específico, confiando no tempo e na vontade de Deus, ele conclui assim, deixa eu ir para a minha versão aqui mais antiga, para a gente encerrar a live. Depois que ele fala sobre a oração no versículo 6, e olha o resultado no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai além do entendimento do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra. A paz de Deus, que vai além da mentalidade humana, vai guardar o seu coração. Eu não sou contra você procurar psicólogo nem psiquiatra, não, tá, meu irmão? Eu estou dizendo que a paz que vem de Deus, prometida no texto, excede todo o entendimento humano e guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Aí você está me ouvindo dizendo, pastor, falar é fácil. É porque o pastor aí não sabe o que é que eu estou pensando. Deixa eu te falar. A graça não te exigirá nada sem te capacitar a cumprir o que a Bíblia quer que você cumpra. Por que eu estou dizendo isso? Se o texto está dizendo que se você orar, confiar, a paz de Deus virá sobre ti, é porque a Bíblia garante isso. Por favor, confira no texto que você está meditando. Versículo 7 é a paz de Deus que vem a você. Versículo 9 é o Deus da paz que será convosco. Pastor, como eu consigo isso, pastor? Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, como eu consigo amar a minha igreja, me alegrar na igreja, crer que o Senhor está perto e vencer as minhas ansiedades orando, pastor? Versículo de número 23. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Ele vai te dar graça para você ser uma bênção na sua igreja. Ele vai te dar graça para você se alegrar nele. Ele vai te dar graça para você viver uma vida de oração. Ele vai te dar graça para vencer a ansiedade do seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, quem não está aqui, né? A gente tem um estádio lotado aqui, ó. E quem não está aqui realmente perdeu uma palavra. Ó. Eu não tenho medo dele. Tá bom, Vaso, vaza. Amém. Amém. Já não tenho medo dele, tá bom. Amém.
Quem não está aqui realmente perdeu. Graças a Deus isso aqui vai ficar gravado, né? A gente disponibiliza depois. Mas quando você estava dizendo aí a respeito da questão da oração, eu aprendi muito, né, com o livro A Quarta Dimensão, onde eu pude, não sei se você já leu A Quarta Dimensão, né, que é do Pin Yong-Shu, acho que é o nome dele, é esse mesmo. Pin Yong-Shu, isso, né, que é o sul-coreano, é a maior igreja, né, do mundo é lá. E a Quarta Dimensão ela fala exatamente isso, da história de um homem, né, dele, onde ele pede 3 coisas específicas para Deus, que é uma escrivaninha, uma bicicleta e uma outra coisa que eu esqueci. E ele pedia para Deus, assim, Deus, eu quero uma escrivaninha, não sei o que, não sei o que. E Deus fez exatamente essa pergunta para ele, olha, tem várias bicicletas, tem várias escrivaninhas. Qual exatamente você quer? E, cara, é tão incrível o testemunho dele que ele começa a orar específico. Eu quero uma bicicleta dessa cor, eu quero uma escrivaninha dessa cor, dessa forma. E ele recebe isso assim de formas inusitadas. Então, assim, eu acredito que isso foi muito importante que você disse com relação a você ser intencional, porque quando você pede algo específico, não pede algo específico, uma benção, qualquer benção serve. Então fica aquela coisa assim, você chega numa loja e fala, olha, eu quero uma blusa. Qualquer blusa que trouxer para você, você vai vestir. Mas quando você pede algo intencional, você fala, poxa, foi exatamente isso que eu pedi. É gratificante, você vê, acima de tudo, também o cuidado de Deus. Eu já tive experiências assim também de pedir um estágio exatamente do jeito que eu queria, mas assim, com relação ao local, que eu falei assim, Deus, eu já fui em tantas entrevistas de emprego, de estágio, mas assim, eu não gostei da entrada do prédio, achei o lugar meio fechado. Deus, me dá um lugar onde, sabe, seja a coisa mais clara, seja num lugar melhor. E aí, quando eu cheguei no lugar, eu falei, bicho, é aqui. E aí eu fui contratado. Com a minha esposa também foi do mesmo jeito, bicho. Eu pensei, falei, cara, eu quero isso, isso e isso, entendeu? E aconteceu. Então, assim, eu acho legal, porque quando a Bíblia diz para sermos intencionais, ela está querendo dizer exatamente isso. Ontem eu li aqui uma frase de Spurgeon, que eu vou até lê-la aqui novamente, que diz exatamente com... Ah, não foi nessa Bíblia que eu anotei, não, foi outra. Que ele fala, olha, a gente lê sobre o que Deus é na Bíblia e a gente acredita que não é bem assim. A gente lê as afirmações bíblicas e a gente acha que é piada. Ou seja, a gente acaba subestimando o poder do evangelho. Então, se Deus de fato, né, a Bíblia diz que, olha, se você honrar pai e mãe, seus dias serão acrescentados aqui na terra, leve isso como uma verdade, não somente uma suposição. É real isso. E é muito, muito melhor, né, do que você contar um milagre a você viver um. Eu não posso contar aqui exatamente o milagre que eu vivi, vai ter um momento certo para eu poder contar isso, mas foi extraordinário, foi exatamente da forma como eu pedi. Então, inclusive, quando eu estava em Dubai, olha que loucura, eu estava no shopping, no maior shopping do mundo, eu fui lá só para ver mesmo, porque não consegui comprar nada, estava andando de boa, do nada eu escuto assim, Nicolas. Eu olhei assim, eu falei, não, tá de sacanagem, né? Aqui em Dubai, aqui, Nicolas. Aí eu parei assim, olhei para trás, tava eu e o Sérgio, amigo meu. Eu olhei assim, o cara me parou e falou assim, caramba, bicho, eu tava para ir embora, mas o Espírito Santo falou para não ir embora. Eu não tava entendendo por quê, tô aqui no shopping. Quando você apareceu, eu entendi. E esse cara me entregou uma palavra surreal, foi entregando. Ele falou, olha, durante os próximos 5 anos, vão ter pessoas que vão honrar a tua vida financeiramente, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, você não vai passar por problemas financeiros, vão ter pessoas que vão honrar a sua vida financeiramente. Não se preocupe com a sua vida financeira, porque Deus vai te honrar. E aí, o meu amigo, inclusive, que não, assim, é cristão, mas ficou meio assim, falou assim, cara, crente é assim mesmo, assim, eles fazem essa loucura assim mesmo no meio do shopping. Eu falei, cara, é assim. E graças a Deus, não tem me faltado nada. Eu tive experiências com o Senhor em termos financeiros, de perseguição da minha igreja, e Deus levantar pessoas para poder abençoar
financeiramente, a gente conseguiu mudar para outra igreja maior, sabe, que alcança mais pessoas. Graças a Deus não tem faltado nada para mim, então, assim, eu pude viver isso. E, puxa, que vontade de poder contar aqui, mas vai chegar um momento certo de eu contar. De que foi inacreditável, pastor, a forma como recursos chegaram para mim, em específico de uma pessoa. Eu não conseguia parar de chorar. A pessoa falou comigo, olha, eu não te conheço, eu nunca ouvi falar em você, eu nem viria aqui. E foi no dia que eu passei mal, depois da administração da Lagoinha, e eu fui para casa, e ele é médico, e ele disse, olha, Deus falou comigo para poder te entregar algo, mas como você foi embora do culto, eu achei que não era para você. E aí, no outro dia, eu postei um stories falando, pessoal, não consegui ficar no final do culto, porque eu tava passando mal, e por isso que eu não fiquei para tirar foto com todo mundo, eu sempre fico e tal, mas, enfim, só falando que eu tava passando mal. A esposa dele viu e falou assim, amor, você é médico, vai lá. E aí o pastor ligou para ele, e ele foi lá me encontrar. Ele me examinou, falou assim, não, você está com isso, isso e isso, toma um remédio, mas agora eu vou te falar exatamente o porquê, o que eu vim fazer aqui. E falou, olha, eu tenho um bem que eu já pensei em dar para várias pessoas, mas eu nunca deu certo. E eu não sei o que você está passando, eu não sei o que é, mas Deus está falando para eu te dar isso. Cara, e nisso, chorando absurdamente, porque era exatamente no momento onde a minha igreja tinha acabado Meus pais. de ficar fora, de um cara perseguir, saber que eu era de lá. A gente estava digamos, de aluguel na igreja que era do meu avô, na Assembleia de Deus, fundada pelo meu avô, na Cabana, na favela onde eu nasci. A gente estava lá meio que de aluguel lá. E ele não sabia de nada disso, cara. Ele não sabia de nada disso, pastor. E eu olhei para ele, cara, chorando, e falei assim, você não sabe de nada? Ele falou, eu não sei, eu não te conheço. Eu te conheci ontem. Eu não te sigo, eu não sei quem é você, cara. Ele falou assim comigo. E eu falei, pastor, eu sei por quê. E aí eu contei toda a história para ele. E assim, isso mudou toda a nossa história, assim, como igreja, enfim. Então, nisso eu vi o cuidado de Deus absurdo. E esse cara, esse doutor, ele é uma das pessoas, sinceramente, mais próximas que eu já vi do Senhor. Sabe aquele tipo de gente que você quer mostrar para todo mundo assim? Falou, nossa, você precisa conhecer o cara. É esse cara. Então, assim, só dando um breve testemunho aqui, porque encaixou perfeitamente com aquilo que o senhor disse. E vamos caminhar aqui, pastor, para a oração, né? Para que a gente. Oi, rapaz, você tá bom? Dá um oi pra galera aí, ó. Fala assim, paz, galera. Fala, paz. Paz do Senhor, você também. Papai orar, papai não pode orar com o dinossauro aqui. Vai lá pra sala com o dinossauro para papai orar rapidinho, depois papai vai te buscar lá. Esse não é dinossauro, é desenho. Então tá bom, desenho do dinossauro, isso. Vaza, vazinho. Pastor, vamos orar então, para que a gente tenha orações intencionais, para que tudo que o senhor disse aqui não seja somente uma semente em terra, mas seja uma terra fértil, né, que dê frutos e que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia. Amém? Vou fechar só os comentários aqui, pessoal, para que você não se perca em comentários, tá? Para que você não se para que você não se distraia com nada. E assim que o pastor dizer amém, vou voltar aqui os comentários. E não fica olhando aqui para a live, não. Fecha também o seu olho aí, vai ouvindo a oração, porque nós estamos aqui com muitas pessoas, com um clamor. O Espírito Santo está aqui e ele quer a sua oração intencional e séria. Amém. Eu quero iniciar essa oração com Mateus capítulo 6, na versão A Mensagem de Eugene Peterson, quando diz assim: Nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Nos preserva perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres.
tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estende sua mão sobre nós, teu povo, teus servos, teus filhos. Senhor, essa nação precisa da sua graça, do seu favor. Estende a mão poderosa. Levanta homens justos que, como Daniel, influenciem a política com palavra de sabedoria. Homens como João Batista, que denunciava até publicamente os males do governo de seu tempo. Homens como Paulo, que diante do líder pregou a ele o arrependimento, o domínio próprio, o juízo vindouro, ao ponto daquele líder tremer, ficar com medo. Dá graça a Nicolas e a outros. Investe-os de coragem, autoridade, levanta-os na força do teu poder, na dependência do teu espírito, que não abram mão da verdade do evangelho, independente da posição em que o Senhor os colocou. Nós te pedimos e te agradecemos, porque a sua graça nos alcançará. O Senhor destronará os homens maus, os perversos. O Senhor exige amor da igreja em Éfeso, mas elogia o ódio que ela tinha por um sistema que quebrava os princípios de Deus, a doutrina dos nicolaítas. O mesmo Cristo que exigiu amor, também elogiou o ódio, a atitude certa diante das coisas erradas. Levanta, Deus, pessoas que odeiem o que o Senhor odeia e que amem o que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, pastor. Muito obrigado aí por esse momento. Te agradeço. Essa é minha digníssima. Oi! Olá, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe. Um Amém. abraço, pessoal. Um abraço, Nicolas. Deus abençoe vocês aí, pastor. Muito obrigado. Sei que, poxa, passamos aqui um pouco aqui do tempo. Sei que tem família, sei que tem menino. E a vida é corrida, mas obrigado por ter tirado um tempo para poder estar aqui conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, às 22 horas. Um abração aí. Um abraço. Tirou